Nesse exemplo, a gente vai entender, né, o domínio de cada função, como calcular esse domínio sem precisar usar o gráfico. Na matemática, existem algumas restrições já conhecidas. Por exemplo, numa raiz quadrada, né, numa raiz quadrada, a parte de dentro, né, o meu radical, ele tem que ser positivo ou zero. Né, ele tem que ser maior, o radicando, né, ele tem que ser maior ou igual a zero, certo? Então, aqui nessa situação, quem está dentro da raiz tem que ser positivo ou zero. Por quê? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, nessa situação aqui, o meu domínio, né, o x mais 2 tem que ser maior ou igual a zero, né, ou seja, tem que ser positivo ou zero. Ou seja, x tem que ser maior, mais 2 passa para cá, menos 2. Então, na hora de escrever o domínio, você vai escrever que x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a menos 2. Ou seja, se for menor do que menos 2, tipo menos 3, menos 3 mais 2 vai dar menos 1, raiz quadrada de menos 1 não existe, tá? Então, a gente consegue calcular alguns domínios, isso aqui é importantíssimo para vocês nesse momento, vai cair bastante, tá? De acordo com as restrições. Então, primeira restrição, raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero que está dentro. Letra B, fração. Na fração, gente, qual é a restrição que existe? Embaixo não pode ser zero, né? Não existe fração 1 sobre zero. Isso aqui é impossível. Então, a gente vai dizer que o nosso denominador, né, x ao quadrado menos x, tem que ser diferente de zero. Vou resolver isso aqui. Eu posso colocar o x em evidência. Então, vai ficar x menos 1 tem que ser diferente de zero. Ou seja, quais são os valores que vão zerar aqui? Ou x vale zero as raízes, tá vendo? Ou x é zero, ou x tem que ser diferente de 1, tá vendo? 1 aqui vai zerar aqui dentro também. Então, na hora de escrever o domínio, você vai escrever que x vai pertencer aos reais, tal que x tem que ser diferente de 0 e x tem que ser diferente de 1. Tá bom? Aqui a gente vai aprender a fazer o teste da reta vertical. Lembra que eu falei lá que, né, no conjunto domínio, que é o da mulher, e a imagem, que é o homem, né, não existe mulher que se relaciona com dois homens, isso aqui é errado, né? Ou seja, não existem duas imagens para o mesmo x. A gente consegue analisar isso graficamente fazendo o teste da reta vertical, ou seja, eu traço uma reta vertical. Essa reta só pode interceptar um ponto, tá? Então, aqui é uma função. Aqui, ó, tracei uma reta vertical, essa reta interceptou 2 pontos. Então, aqui não é uma função, porque esse meu A aqui, ele acaba tendo duas imagens. Aí cai lá naquele lance do A ter uma relação com dois homens e não pode, tá? Então, a gente vai ter aqui, né, uma imagem, aliás, um domínio com duas imagens. E nesse domínio com duas imagens, né, deixa de ser função. Então, a primeira parte, ok, é função, a segunda não. Então, para determinar se um gráfico, ele é um gráfico realmente de uma função, só fazer o teste da reta vertical. Ó, tá vendo? Aqui eu tenho uma função que é x igual a y ao quadrado menos 2. Se a gente for analisar pelo teste da reta vertical, ó, esse primeiro gráfico, ele intercepta 2 pontos e deixa de ser função. Então, isso aqui não é uma função. Isso aqui pra gente, né, quando vocês forem estudar geometria analítica, né, é chamado de lugar geométrico. Existe, tá? Mas não é função. Mas se eu fragmentar, né, esse lugar geométrico em duas partes, ou a parte de cima ou a parte de baixo, que seria, né, pega essa função aqui, x igual a y ao quadrado menos 2. Vou isolar o y, tá? Y ao quadrado é x mais 2. Então, y é igual a mais ou menos raiz de x mais 2. Então, eu posso pegar a primeira parte positiva, que seria mais raiz de x mais 2, que é a parte de cima, ou a parte negativa, que seria menos raiz de x menos 2. Se eu fragmentar em dois gráficos, aí sim, isso aqui é uma função, ó, porque aí as retas só interceptam um ponto, e aqui também é uma função, porque só vai interceptar um ponto.